Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que esta pequena mensagem será acompanhada. O tema é também sou filho de Israel, ou também pode traduzir também sou judeu. E permita-me usar a expressão hebraica Ani ben Israel. Lembram-se da frase que se tornou famosa, que se dizia Je suis Bataclan, por causa daquele episódio em Paris, na França. A palavra de Deus, em segundo livro de Crônicas, no capítulo 30 e verso 8, diz o seguinte: Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Pois há um outro texto, no Salmo 95, do verso 7 a 8, diz o seguinte: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Durante os quase 14 anos de permanência na cidade de Tomar, fizemos naturalmente algumas amizades que perduram até hoje, 25 anos depois. Uma delas foi com o Sr. Luís, guardião e revitalizador da sinagoga nessa cidade, e que, como descendente da comunidade judaica que outrora habitou aquela zona, num dos encontros à porta daquele local, o Sr. Luís quis saber e com pormenor a origem e significado do meu apelido, do apelido Macaia. Expliquei-lhe que era do meu avô paterno e que quer dizer folhas das árvores, em Kikongo, uma das principais línguas da África Central. De imediato, o meu amigo Luís disse-me: Está a ver? Está a ver? Também pode ser descendente de judeus, como eu, como os Silvas, os Pinheiros, os Oliveiras, etc, etc. Refiro-me a esse episódio não para reclamar a minha hipotética ascendência judaica, longe de mim tal pretensão. Serve apenas para introduzir, em termos espirituais, a realidade que temos vivido como portugueses a propósito da nossa reação coletiva ao Covid-19. Apesar de as imagens poderem falar melhor do que mil ou milhares de palavras, apesar dos dramáticos apelos de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, apesar dos apelos e evidências científicas dos cientistas, apesar do colapso do nosso Sistema Nacional de Saúde, dos melhores da Europa e do mundo, nós, povo, nos comportamos em sentido contrário. As ruas, as praças, as praias, as zonas ribeirinhas, os parques, as lojas, os centros comerciais
verdadeiras Babilônias. E é o nome de um deles, Babilônia, que fica na Amadora, na linha de Sintra, perto. Aliás, eu morei perto do centro comercial Babilônia, ali na Amadora. As enchentes, aos magotes de gente, de carne e osso, fazem lembrar as parábolas de Jesus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Isso em Lucas 17, do verso 26 a verso 29. É assim ao nível espiritual. Alguns de nós nos comportamos como um veículo que perdeu os travões. Só paramos quando batemos. Foi assim com os verdadeiros filhos de Israel. 40 anos de lições no deserto não chegaram. 70 anos do exílio em Babilônia também não deram grande resultado. Desde o ano 70 depois de Cristo, portanto, há 1950 anos, também pouquíssimos, mesmo o número residual, os efeitos da vinda de Jesus ao mundo entre os judeus. Muito antes, Jeremias já dizia: passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias 8, 20. Portanto, meus queridos irmãos, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versos 7 a 8. Que haja ouvidos a ouvir o que o Espírito está a dizer durante esta pandemia ao cristão individual e à Igreja em geral. Porque é verdade que todos os outros sítios se enchem, menos as igrejas. Todos os outros encontros ainda conseguem atrair muita gente, menos os nossos templos. Não há dúvida que eu também sou judeu, o meu irmão também é judeu, e eu também sou israelita, o meu irmão também é israelita. Os anos passam, Deus continua a querer falar conosco, mas se os médicos, os enfermeiros choram, clamam com fervor para que a gente mude de comportamento, Jesus Cristo também, olhando para aquele espetáculo das ruas cheias de Jerusalém, ele também chorou dizendo:
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes quis vos ajuntar como uma galinha debaixo das minhas asas, mas vós não quisestes. Queridos irmãos, que os nossos ouvidos, que já talvez perderam a sensibilidade, como os nossos olhos e coração em relação aos efeitos da pandemia, que as ambulâncias que se amontoam às portas dos hospitais, os caixões que enchem e abarrotam as morgues, que os apelos que passam em frente às nossas casas, convidando-nos a ficar mesmo em casa, não encontrem ou não continuem a encontrar ouvidos moucos. Mas também a palavra de Deus que lemos nas nossas casas, que ouvimos nos YouTube, nos Zooms e em tantos outros meios ao nosso dispor, não contribuam para endurecer mais ainda o nosso coração, mas que a palavra de Deus, que esmiuça a penha, seja capaz de, qual água mole em pedra dura, sejam capazes de amolecer os nossos corações, de maneira a nos comportarmos como os antigos habitantes de Nínive, a começar pelos mais responsáveis e passando ou chegando até aos mais novos, que nos vistamos de saco e cinza. Pode ser que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.